Quero saudar neste dia a todos com a bendita paz do nosso Senhor Jesus e convidar aos amados a abrirem suas Bíblias no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 28, e estaremos lendo dos versículos 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia de semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e removeu a pedra da entrada do sepulcro e estava sentado sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago e sua veste branca como a neve. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e tornaram-se como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide imediatamente e dizei aos seus discípulos que ele já ressuscitou dentre os mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eu vos avisei. Saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para anunciá-lo aos seus discípulos. Entretanto, Jesus veio ao encontro delas e disse-lhes: Eu vos saúdo. Elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide e anunciai a meus irmãos que sigam para a Galileia, lá me verão. Oremos, amados. Glorioso Jesus, amado das nossas almas, excelso sobre os céus e toda a terra, queremos nesta manhã, Senhor, reconhecer que Tu és Deus e que não há outro fora e além de Ti. Reconhecer que Tu és santo, que o Teu nome é santo e é sobre todos os nomes. Pai Santo, queremos entregar este culto em Tuas benditas mãos. Concede-nos, amado, um bom tempo em Tua presença, pois queremos celebrar a Ti, Senhor, celebrar aquele que vive, aquele que reina, celebrar ao Rei dos Reis, celebrar ao único que é digno de receber glória e honra, poder e majestade. Senhor, a Ti nós queremos fazer neste dia. Pai Santo, entregamos tudo isto em Tuas benditas mãos, com ações de graças. Amém. Glória ao nome do Senhor. Quero convidar-te, amado irmão, neste dia a celebrar aquele que vive, aquele que reina, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Como diz a palavra, ele não está mais no túmulo, mas ele vive. Aleluia! Então o irmão, se estiver num lugar onde pode levantar, onde pode dançar e se regozijar na presença do Senhor, levante, dance, se alegre na presença do Senhor, porque Ele vive. Aleluia! Glória a Jesus. Vamos celebrar, aleluia! Celebrai a Cristo, celebrai.
Glória a Jesus. Jesus vive, Ele reina, Ele subiu aos céus, mas breve, muito breve, Ele virá. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos celebrar aquele que nos deu nova vida. Obrigado, Jesus. Nosso Deus é grande, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus poderoso, mas apesar do seu poder, Ele também é um Deus cheio de amor. Aleluia, glória a Jesus. Ele tem um nome sobre todos os nomes, Ele tem um nome lindo, maravilhoso. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão linda esse nome é! Oh, quão linda esse nome é! O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão linda esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso teu nome é, teu nome, Jesus. Maravilhoso teu nome é, teu nome, Jesus. Oh, quão santo teu nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo teu nome é, teu nome, Jesus. Oh, quão lindo teu nome é, o teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aqui estamos neste dia, Senhor, celebrando a Ti, porque Tu vives e reinas. Celebrando a Ti, pois Tu, Senhor, nos trouxeste grande salvação. Senhor, estamos celebrando, Senhor, a ressurreição e a vida. Estamos celebrando aquele que nos prometeu vida eterna. Vida e abundância. Estamos celebrando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que não prevaleceu na morte, mas venceu a morte. Aleluia! Estamos celebrando a Jesus, estamos celebrando a Cristo, ao Rei que vive, ao Redentor, aquele que, pelo qual o seu nome é único, pelo qual podemos ser salvos. Em nenhum outro nome há salvação a não ser no teu nome, ao incomparável, ao invencível, Senhor. Ninguém se compara a ti. Estamos celebrando ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que se importa conosco, apesar da sua grandeza. Tu te importas conosco, Senhor. Tu nos amas de forma incondicional, de forma incomparável, Jeová. Maravilhoso é Jesus, maravilhoso é, Tu és soberano Deus, totalmente amável, totalmente amável és, Senhor, totalmente amável és, nome sobre todos os nomes, Jesus é nome sobre todos os nomes, Jesus é o nome sobre todos os nomes, Jesus é o nome mais lindo, mais santo, mais puro, Jesus teu nome é sublime, Jesus teu nome é santo, Jesus teu nome é grande, maravilhoso és, Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, incomparável és, Senhor. Venceu a morte, Tu venceste a morte, Tu venceste a morte, e hoje vives para sempre, Deus. Tu venceste a morte, Tu venceste a morte, Tu venceste a morte, e hoje vives para sempre. Jesus, Jesus, Jesus. A morte tu venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia e agora está, oh glória, és invencível, inigualável, hoje pra sempre.
venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia clareza, o céu te adora, proclama a glória. Acima de todo nome estás. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tua é a glória, e acima de todo nome
vives e tu reinas. Aleluia. E muito em breve tu virás buscar os teus para junto de ti, Senhor. E enquanto, Senhor, aguardamos pela vinda do Rei dos Reis, nós queremos ser achados te adorando, exaltando, louvando, glorificando o teu nome, que é sobre todos os nomes. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Glória a Jesus. Com toda a reverência, eu convido os amados a ouvirmos a palavra do Senhor. Deus abençoe. Paz seja convosco. Esta foi a primeira poderosa, vitoriosa e confortante saudação de Jesus Cristo aos seus discípulos após a sua primeira aparição, depois da sua paixão, morte e ressurreição. Estamos em Lucas capítulo 24, versículo 36. A partir daí, os discípulos de Jesus e nós também passamos a nos saudar dizendo: a paz do Senhor, irmão ou irmã. Paz e graça ou graça e paz. São essas saudações que todos nós usamos no nosso dia a dia. Assim saúdo também a todos os estimados, amados ouvintes e telespectadores da rádio e televisão Alfa e Ômega. Paz e graça seja convosco. Por ocasião da comemoração da Páscoa em 4 de abril de 2021, mesmo em tempos de confinamento, vamos iniciar a nossa explanação com uma palavra de oração ao dono da vida, o dono da Páscoa. Amado Pai Celestial, santificado seja o teu nome, venha o teu reino na face da terra, Senhor, seja feita a tua vontade aqui como acontece nos céus. Ser servido de orientar, Senhor, a explanação desta palavra, para que o teu nome seja grandemente abençoado e no final, Senhor, possamos dizer: Ebenezer, a ti aqui nos ajudou, Senhor. Pai, venha operar sinais e prodígios extraordinários durante a explanação dessa passagem. Senhor, nós oramos, Pai amado, para que a manifestação do poder da sua graça e presença se faça sentir em cumprimento à sua vontade. Agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Mestre e Senhor. Amém. O Cordeiro Pascal, esta vai ser a nossa abordagem durante este tempo, o Cordeiro Pascal. Vamos usar o texto de Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 14, assim como Hebreus capítulo 9, versículo 26 e 28. Eu vou ler a passagem de Hebreus capítulo 9, versículo 26 e 28. Hebreus capítulo 9, versículo 26 e 28 diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Nota bem aí, sacrifício de si mesmo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez aos que o esperam para a salvação. Aparecerá segunda vez aos que o esperam para a salvação. Quando falamos da palavra Páscoa, estamos a falar de passar por cima do nosso pecado pelo pagamento através da morte do Filho de Deus, Jesus Cristo, em nosso lugar, com vista a nos poupar pela sua graça, infinito amor pelo ser humano. A festa da Páscoa é celebrada desde 1445 a.C., quando os judeus saíram do Egito, depois de 400 anos de escravidão, dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Deus usou dessa maneira Moisés, que veio um tipo de Cristo para libertar o povo de Israel do Egito, através da manifestação do seu poder pelas pragas que caíram sobre os egípcios. Êxodo capítulo 12, versículo 12, nós encontramos que Deus mandou que a Páscoa fosse celebrada perpetuamente. A obediência à ordem de Deus metida pelo Senhor, isso traria proteção contra a morte do anjo destruidor que passaria
por todas as casas e destruiria os primogênitos dos animais e dos homens. Cada família, em obediência, tinha que tomar um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, segundo Êxodo capítulo 12, versículo 4. A parte do sangue era para se espargir sobre as ombreiras das portas, como sinal da proteção por obediência diante do anjo destruidor que passaria por cima. Daí o termo Páscoa, em hebraico Pesach. A Páscoa e Jesus Cristo. A Páscoa tipifica a ordenação, ou seja, a redenção pelo sangue de Jesus Cristo, conforme nós encontramos em Êxodo capítulo 12. O evento Páscoa nos fala da graça salvadora de Deus ao tirar o povo hebreu do Egito, não por seus méritos, mas pelos méritos de Deus e pela sua fidelidade ao concerto que fez com Davi, de acordo com Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 a 10. Simultaneamente, nós encontramos a salvação recebida que vem pela graça maravilhosa de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, que diz que pela graça somos salvos por meio da fé, não vem de nós, é dom de Deus, porque somos feitos criaturas suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras para as quais Deus criou para que andássemos nelas. Os judeus também tinham que espargir o sangue nas suas portas, com o propósito de salvar o primogênito da casa da morte, nesse caso. O sangue de Jesus nos salva da ira de Deus contra o nosso pecado, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 22. O Cordeiro Pascual era um sacrifício. Êxodo 12, 27. Este sacrifício servia de substituto do primogênito como prenúncio da morte de Cristo em nosso lugar, segundo a passagem em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O cordeiro tinha que ser imaculado, Êxodo capítulo 12, versículo 5, prefigurando a inculpabilidade de Cristo, o perfeito cordeiro pascual. Então, alimentar-se do cordeiro era um sinal da comunidade israelita se identificar com a morte do Cordeiro. Morte que os salvou da morte física. Assim que a ceia do Senhor também é um memorial, não é a morte expiatória dele. Agora, espargir o sangue nas vergas das portas simbolizava fé e obediência. A salvação mediante o sangue de Cristo se obtém, como nós podemos ver, a salvação vem através da obediência e da fé, segundo Romanos capítulo 1, versículo 5, 16, 26. Agora, os pães asmos, ou seja, matzot, em hebraico, são pães sem fermento, que era o alimento que devia acompanhar o Cordeiro Pascual, uma vez que o fermento é símbolo do pecado e corrupção, segundo Êxodo capítulo 12, versículo 8. Pães asmos representam a separação dos israelitas portanto, aqueles israelitas redimidos que saíram do Egito, então, a separação do Egito, do mundo e do pecado. Esse alimento do cordeiro, matzot, era acompanhado de cedar. Cedar quer dizer comer ervas amargas, para que os israelitas se lembrassem de quão amargoso tinham sido escravizados, os sofrimentos que passaram também do Egito. Então, há algumas palavras que falam da Páscoa, que tem a ver com Pesach, como acabamos de falar, que tem a ver com passar por cima, e tem a ver com a Bíblia, que era na primavera do mês de Nissan, e tem também a ver com Matzot, que quer dizer pães sem fermento, e assim também, quando se fala de fermento, significa o símbolo do pecado. Notas a observar sobre o Cordeiro Pascual em 2021. Notas a observar. O Cordeiro, a sua função e o seu trajeto. O nosso Cordeiro Pascual. Agora vamos tratar do nosso Cordeiro Pascual. Em primeira demonstração de substituição, o Cordeiro socorreu Isaac da morte física, segundo Gênesis capítulo 22, versículo 11 a 13. Conhece essa história? Isaac era para ser morto, mas teve que aparecer a providência de Deus, o cordeiro que teve que ser morto no lugar de Isaac, e assim Isaac escapou.
Segundo ponto, serviu de alimento para os judeus no deserto como maná. Êxodo capítulo 16, versículo 35. O povo judeu caminhando pelo deserto estava com fome, então Deus mandou do céu o maná. Aquele maná tipificava a pessoa de Cristo. Serviu também o cordeiro, serviu de rocha forte. Aquela rocha que trouxe a água para os judeus no deserto, conforme está escrito em Números capítulo 20, versículo 8. Isso aí fala da palavra que o Senhor falou, disse: Moisés, vai falar à rocha e a rocha vai vos dar água. Moisés foi, no lugar de falar, bateu na rocha, mas mesmo assim a rocha produziu água. Aquela rocha representava a pessoa de Jesus Cristo, que é a rocha das obras perfeitas. Jesus também é chamado rocha de obras perfeitas. Quando nós vemos no ponto 4, este cordeiro pascal também no Velho Testamento serviu de antídoto contra o veneno das serpentes mortíferas no deserto. Quando o povo começou a murmurar, Deus enviou à morte serpentes mortíferas que mordiam e morriam. Então, em Números capítulo 21, versículo 8, Deus disse a Moisés: para resolver essa situação, faça uma serpente de metal. A dizer que alguém mordido com a cobra mortífera, olhando para aquela serpente, essa pessoa vai sarar. Essa serpente de metal tipificava a pessoa de Cristo. Quando nós continuamos, os profetas, Isaías viu no passado as características da missão desse cordeiro, levado para o matadouro, que verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores por aí. E Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que esse cordeiro também veio na plenitude dos tempos, na hora certa, na hora de Deus, esse cordeiro veio. Agora, vamos lá ver o protocolo da sua introdução na face da terra. Esse cordeiro, o nosso cordeiro pascal, foi introduzido pelo anjo do Senhor. Isaías capítulo 7, versículo 14, já se tinha falado também de como é que seria, mas em Lucas capítulo 1, versículo 26 até ao versículo 37, nós encontramos o protocolo. Ele nasceria de uma virgem, ele havia de ser chamado até o nome, um protocolo que até inclui o nome, toda a situação que havia de acontecer a respeito deste cordeiro pascual. Agora, veja um fato curioso, muito curioso. Satanás não conseguiu compreender quem na verdade era ele, por isso o tentou, conforme nós encontramos em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Satanás o tentou, veja, vamos fazer aqui uma pequena análise aqui. Satanás conhecia que havia um que coexistia com o Pai e com o Espírito Santo, que é o seu próprio Criador, o qual o tinha deixado lá nos céus, no dia em que ele foi lançado por terra, devido à concessão do pecado no seu coração. Lúcifer, na eternidade passada, ele tinha visto este Criador e agora está a ver de uma outra maneira aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Será que Satanás se esqueceu de que no plano da salvação foi desenhado antes de... o plano de salvação foi desenhado antes de Lúcifer ser Lúcifer, na eternidade passada, antes dele ser tentador. Ele viu estas coisas acontecer lá no céu. Satanás se esqueceu no eterno propósito do plano de Deus desenhou-se este assunto. Veja só, o propósito de Deus, a cruz. Antes de Jesus vir à terra, antes da recriação dos céus e da terra, Deus já tinha desenhado o propósito da cruz. A salvação através da cruz. A salvação através da graça. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. A cruz nós encontramos em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20.
A cruz foi desenhada lá, a graça foi desenhada, a igreja. Alguns pensam que a igreja só Deus se surpreendeu no tempo do Pentecostes. Não, a igreja foi desenhada lá, no eterno passado. Tito capítulo 1, versículo 12. A adoção e a redenção dos nossos corpos, Romanos capítulo 8, versículo 23 e 29. Isso tudo foi desenhado lá. E o Satanás sabia disto porque se vivia isso lá. Se é o nosso Cordeiro Pascual, quem na verdade havia de realizar esse plano, já que o próprio Lúcifer havia caído? Satanás se confundiu em como é que Jesus, o Criador dos tronos e das dominações, teria se formado em ser humano, se transformando em ser humano pelo poder do amor. Mas como é possível? O que é isso de amor? Não se esqueça, Satanás não percebe amor, nunca viveu amor. Não tem nada a ver com amor, não tem experiência do amor. Então ele não percebeu como é que um ser cheio de glória vai se despir e descer para redimir a humanidade só por causa do amor. Satanás se esqueceu de que foi ele, Jesus, o Criador das dispensações, sabe? Os tempos. Jesus está fora, além do tempo, não é uma criação do tempo. A criação chamada tempo foi criado pelo Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 3, 11, 3, Efésios capítulo 1, versículo 7, e podemos encontrar também no capítulo 3, versículo 5. Veja só, Satanás nunca percebeu que o Criador do mundo perfeito podia deixar a sua glória e se fazer carne e habitar entre nós. Gênesis capítulo 1, versículo 1, Provérbios 8, 22 a 34, pode ler em casa depois. João capítulo 35, Salmos 104, versículo 1 a 5, assim como Hebreus capítulo 11, versículo 9. Estas palavras estão-nos a falar que deixou a sua glória e veio a esta face da terra. Satanás se confundiu em ter visto alguém nos céus chamado Alfa e Ômega, mas já percebeu a essência, o nível de Jesus Cristo, Alfa e Ômega. Ele disse, não, mas espera lá, Colossenses capítulo 1, versículo 26, eu conheço um que é Alfa e é também Ômega, mas agora estou a ver aqui alguém semelhante. Apocalipse capítulo 22, versículo 13, fala de um igual na terra, chamado Alfa e Ômega. Em outras palavras, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja só, João capítulo 1, versículo 29. Encontramos o maior profeta do Velho Testamento, João Batista, apresentá-lo dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O último profeta do Velho Testamento faz uma apresentação do Cordeiro. Veja o protocolo de Deus. Veja só. Mas o que está acontecendo? É que ele, Satanás, como alguns religiosos tradicionais, não se lembraram de Lucas capítulo 1, versículo 37. Não se lembram, nem percebem para Deus nada é impossível. Estamos a falar do nosso Cordeiro Pascual. Estamos lhe apresentar assim o Cordeiro Pascual. Estamos lhe explicar por que existe esta festa mundial universal de Páscoa. Satanás, quando ainda era Lúcifer, ele lhe viu na eternidade. Agora lhe vê na terra muito diferente. Lhe vê humano, lhe vê manso, lhe vê humilde de coração. Então, não. O que eu devo fazer aqui é tentá-lo. Deixa-me lá tentar para ver se é ele aquele que eu vi na eternidade ou não. Espera lá de ver Satanás. Mas sabe qual é o problema de Satanás? É porque ele não é omnipresente, sabe? Ele não está presente em todos os lugares. Ele não é omnipotente, muito menos onisciente. Ele é limitado pelo espaço e pelo conhecimento. Satanás não esteve presente quando, veja João capítulo 1, versículo 1 a 14. Veja só o versículo 14. Vou repetir. Satanás não esteve presente quando e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele não esteve lá porque ele não é omnipresente. Espera lá. Um dos nomes de Satanás é tentador. Ok. Um ser que tem muitos nomes e estes nomes lhe ficam bem. Um ser
que estava a exercer a sua função tentando o seu Criador. Meu Deus, que desgraça! Mas Satanás perdeu a oportunidade ímpar aqui na terra que ele podia cantar conosco dizendo: Iwena Shikwembushanga Iwena Kulukumba Iwena Shikwembushanga Iwena Kulukumba. Hallelujah, hallelujah, Iwena Kulukumba. Hallelujah, hallelujah, Iwena Kulukumba. Ah, que desgraça o diabo! Até João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele podia pelo menos dizer, aparecer também dizer: perdeu essa oportunidade. Mas sabe por quê? O que aconteceu com Satanás? É porque está escrito em Ezequiel capítulo 28, versículo 19: e nunca mais será para sempre. Quando ele foi destronado, quando ele foi lançado para a terra, Deus pronunciou esta sentença: e nunca será para sempre, nunca mais. Ele deixou de ser Lúcifer, nunca mais será Lúcifer, nunca mais será o querubim ungido. Você pode lhe proteger como quiser, pode acusar Deus como quiser, mas Deus o criou, e quando ele desobedeceu, Deus, portanto, pronunciou essa sentença: nunca mais será para sempre. Então é um privilégio para nós, os seres humanos, que ainda pecamos, mas ainda temos oportunidade em Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, nos apresentarmos a Ele e pedirmos perdão a Deus. Vamos para o nosso Cordeiro Pascual, vamos continuar. O Cordeiro Pascual também foi perseguido desde a terra-idade. Quando nós lemos em Mateus capítulo 2, versículos 16 a 18, nós encontramos que quando o rei Herodes soube que ele tinha nascido, mandou matar todas as crianças para ver se ele também morria. Mas antes disso, veja o nascimento e a vida de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 26 até o versículo 2, versículo 52 de 2. Ele nasceu num lugar impróprio, todos nós sabemos disso. Em Belém, numa manjedoura. Numa altura de censo, a agitação não se prestava atenção a ninguém. Porque o rei César, o imperador César Augusto, queria que todos fossem arrolados. Então, Jerusalém estava cheio, não havia espaço para receber mais algum hóspede. Então, o que acontece? Termina em Lucas capítulo 2, versículo 1 a 7, termina com uma descrição, mesmo debaixo dessas situações todas, termina com uma descrição do seu crescimento em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Uma pessoa que nasceu e viveu em circunstâncias incomuns, termina com: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Agora veja só, quando ele nasce, pastores de uma terra remota e não familiares, nem os reis viram a sua estrela no oriente e percorreram longas distâncias para o acharem e prestaram veneração, oferecendo mira como profeta, não é? Oferecendo incenso para ele fazer sacrifícios, porque ele é o sacerdote, e oferecendo o quê? Ouro. Por quê? Porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Isso vai encontrar em Mateus capítulo 2, versículo 1 a 2, assim como Lucas capítulo 2, versículo 9 a 15. Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, é o único na história da humanidade que aos 12 anos revelava um crescimento perfeito em todas as áreas da sua vida. Crescimento e fortalecimento espiritual. Lucas capítulo 2, versículo 40. Nessa idade, revelou conhecimento mais do que todos
todos os doutores de todas as eras, nem Salomão. Lucas capítulo 2, versículo 40 a 52. Em matéria de fé, passou por todos os processos de ensino e aprendizagem, aprovação e prática. Diferentemente de muitos de nós, veja só, ele aguardou com paciência o tempo certo de Deus para iniciar o seu ministério. É diferente de nós, secas mesmo. Basta Deus falar uma coisita assim, ou seja, basta ver uma coisita brilhar, pronto, Deus já me chamou para o ministério, já não quero mais a igreja, vou levar alguns aqui da igreja, vou começar o meu ministério. Seca. Aprenda com Jesus. Inicie o seu ministério da maneira correta e com calma. Jesus esperou aos 30 anos, versículo 23 de Lucas capítulo 3, aos 30 anos ele começou o seu ministério. Jesus é o homem perfeito, o nosso modelo, a nossa estrela, o nosso Cordeiro Pascual. Veja a sua missão. Lucas capítulo 4, versículo 18 a 18, Lucas capítulo 4, versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu. Aquela descrição toda que você conhece. Em João capítulo 10, versículo 10, sabe o que Ele diz? Uma das aplicações do seu ministério. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele ali já está a dizer que ele vai morrer mesmo. Na sua missão faz parte a morte expiatória dele. Se formos a ler o capítulo 5 de Mateus, encontramos o belíssimo Sermão do Monte. Esse assunto vamos tratar mais à frente. Reconhecido pelos demônios, veja só, Satanás não foi capaz de apresentá-lo, dizer este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou pelo menos dizer mas os demônios, Mateus capítulo 8, versículo 28 a 34, não se esqueça que Satanás, o outro nome dele é Belzebu, príncipe dos demônios. Os demônios, sabe o que fizeram? Qual foi a reação deles? Eles disseram assim, em Mateus capítulo 8, versículo 28 a 34. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Veja só, demônios a declarar, Filho de Deus. Mas veja só, eu não sei, sabe? Há pessoas que dizem que Jesus não é Filho de Deus, mas vai lá perguntar aos demônios, pá. Vai lá perguntar aos demônios, vão lhe declarar demônios. Aqueles que eram opositores a Jesus estão a dizer: o que temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Em outras palavras, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Cordeiro Pascual. Como Cordeiro Pascual, ele se ofereceu para tirar os pecados do mundo, conforme nós encontramos em Mateus capítulo 27. Ele reconciliou reis no momento mais difícil da sua vida. Veja só, Herodes e Pilatos. Lucas capítulo 23, versículo 10 a 16, registra um momento em que no versículo 12, diz que no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizades um com o outro. Mas naquele dia, por causa de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles se tornaram amigos. Em outras palavras, Jesus está a dizer que uma parte do ministério dele é o ministério da reconciliação. É exatamente esse ministério que ele deixou para os seus servos. É precisamente por causa disso que nós estamos a comemorar a Páscoa, para criar oportunidade de você se reconciliar com Deus. O caráter do ser humano foi reclamado pela natureza quando chegou o tempo do seu sofrimento. Mateus capítulo 27, versículo 45 a 54. O que é que nós encontramos? Enquanto os homens o maltrataram, o cuspiram, o crucificaram e ainda por cima o abandonaram, o que é que diz a palavra do Senhor? Diz no versículo 45, houve trevas, em momentos que não havia, não era eclipse, houve trevas na face da terra. Jesus clamou no versículo 46, ele disse: tenho sede, em vez de lhe dar água, lhe deram vinagre. O ser humano é muito mau, sabe? Lhe deram vinagre. E no versículo 48, Jesus entregou seu espírito a Deus. No versículo 50...
Nós vemos que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, no versículo 51. Sepulcros foram abertos e santos que dormiam, a palavra de Deus diz que ressuscitaram e entraram na cidade santa. E houve uma declaração final, não bastou só os demônios, mas houve uma declaração final do oficial do Império Romano, no versículo 54. Ele disse assim: verdadeiramente este homem era justo. Aleluia! Jesus é inculpável. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Cordeiro Pascual é justo, declarado pelos demônios, declarado por João Batista, declarado pelo oficial romano que era inimigo de Jesus, mas ele declara perante os factos: este homem era justo. Quanto menos se esperava. Mateus capítulo 28, versículo 1 a 7. Quanto menos esperava, com os guardas ali, aparece alguém e diz aqui: não está aqui, mas ressuscitou, como tinha dito, confirmado pelos anjos e pelos próprios guardas. Os próprios guardas confirmaram que ele não está aqui, ressuscitou. Então não basta só a palavra dos anjos só, mas os guardas também, seres humanos que estavam lhe guardando, foram capazes de declarar a incompetência do ser humano para guardar um Deus Todo-Poderoso. Ele subiu aos céus à vista deles e 2 anjos lhe prometeram. Atos capítulo 1, versículo 3 a 14. Os anjos confirmaram que Jesus há de vir da mesma maneira como vocês o viram a ir. Ele vai pisar o Monte das Oliveiras, que a palavra do Senhor diz que fica à distância do caminho de um sábado. Os falsos profetas o verão. E os seus inimigos também o verão. Este é o nosso Cordeiro Pascual. Ele mesmo, após a sua morte, apareceu a João na ilha de Patmos, no ano 96, 97 depois de Cristo, e reafirmou que voltará breve e ninguém vai o impedir. Ele vem ao mundo que ele criou, ao mundo que ele resgatou com seu sangue precioso. Ele tem título de propriedade. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. 7. Versículo capítulo 12 até 14. Jesus tem o título de propriedade deste mundo e dos seus habitantes que ele criou e ele resgatou pelo seu sangue. Ouça o seu testemunho da boca dos seus inimigos. Mateus capítulo 4, versículo 23. Nunca homem algum falou como este homem. Veja, esse testemunho. São inimigos, mandaram para ir prender Jesus, mas quando eles chegam lá, começam a dizer: o que nós vemos lá, nunca homem algum. Quer dizer, até está a dar incompetência aos próprios chefes, aos próprios líderes, que vocês não são nada. O que aquele homem falou, vocês deviam ser discípulos dele. Este é o nosso Cordeiro Pascual. É o Cordeiro que se ofereceu desde a eternidade até hoje. Olha, nós encontramos Ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai reinar sobre toda a face da terra. Vai remover a iniquidade, a bajulação. Ele vai prender o traficante de influências que é o diabo e Satanás. E os seus seguidores diretos e indiretos. E vai lançá-los no lago do fogo e enxofre. Ele reinará durante 1000 anos, depois entregará o seu reino a Deus. A seu tempo julgará todos, os vivos e os mortos de todas as eras. No fim, ele vai à sua mercê. Fará novas todas as coisas. Este é o divino Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Cordeiro Pascual. Meus queridos, necessitamos do Cordeiro Pascual. Por quê? Você precisa dele. Sabe por quê? Porque todo ser humano é nascido em pecado e não tem condições de cumprir a lei de Deus, nem de se salvar a si próprio. O ser humano, por natureza, é violento, irascível, agressivo e muito mau. O ser humano é pecador. O pecado é pago com a morte.
a morte do ofensor. A alma que pecar, essa mesma tem que morrer. Romanos capítulo 3, 26, 23, Romanos 6, 23, Hebreus 9, 27. Como sinal de gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós, todos nós, todos os dias, devemos nos esforçar em viver uma vida santa, procurando ser-lhe agradável em tudo durante o tempo da nossa vida. Deus, Ele mesmo, providenciou o pagamento do nosso pecado, conforme Isaías 53, Lucas 1, 31 a 33. Para Deus, Jesus Cristo morreu no eterno passado. O que aconteceu na plenitude dos tempos foi uma dramatização. Quando Jesus veio aqui na terra, aquilo foi simplesmente uma dramatização. No plano de Deus, Jesus morreu no eterno passado para salvar-nos do pecado. Este é o nível do amor e providência de Deus a favor da raça humana. Jesus é o único que reuniu os requisitos de Deus, por isso viveu, morreu e ressuscitou e vive para todo sempre. É o único cuja morte deve ser celebrada. Fazei isto em memória de mim. Celebrar pomposamente a morte dos nossos familiares e amigos e heróis, mais do que de Jesus, isso é uma zombaria e idolatria, porque Jesus é o único que merece o fazer isto em memória de mim. Depois de ouvir isso tudo, você quer cantar de novo? Eu é na Chikwembuxanga, eu é na Nkulukumba. Agora pode cantar. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, já pode cantar. Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, o maltrataram, crucificaram, mataram. E ele disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estava a incluir assim. Aquele pedido de perdão estava a incluir assim também. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele morreu e ressuscitou e subiu ao céu. Um dia, no final da batalha do Armagedon, Jesus vai descer, volta a dizer, vai descer, ver o mundo que Ele criou. Ele vai pisar o mundo que Ele criou. Israel vai clamar e vai receber a resposta à vinda daquele Messias que eles mesmos furraram nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado. Deus vai trazer o mesmo Messias. Eles o reconhecerão pelas marcas, porque aquelas marcas estão lá, eternamente estão lá. Eles vão reconhecer a Ele. E vão perguntar, mas que feridas são essas? Ele vai dizer que são feridas que fui feito em casa dos meus amigos. A Bíblia diz em Zacarias que eles vão chorar durante 3 dias. O povo de Israel vai chorar 3 dias. Aquilo que se chama de restauração, conversão espiritual da nação de Israel. Que bênção! Acha que será assim também consigo? Não, por certo. Não, por certo, você não é nação, você é uma pessoa. Esta Páscoa é a sua oportunidade. Não no futuro, não. Você não é nação, meu querido. Quer se reconciliar hoje com Deus? Hoje, nesta Páscoa. E marcar uma Páscoa diferente para o resto da sua vida. Quer fazer isso agora? Muito bem. Agora diga comigo, se quer fazer isso agora, diga comigo. Senhor Jesus, meu Cordeiro Pascual, agradeço a mensagem que me enviou. Recebo de coração, assim como te recebo de todo o meu coração. Me perdoe e seja o Senhor da minha vida, hoje e para todo sempre. Amém. Para alguém que isto proporciona um desafio muito especial, e para quem tem cargas pesadas na sua vida, queremos orar por si. E já agora, podemos orar por si. Se você tem um desafio, alguma coisa que lhe perturba, nós queremos orar por si, e é já mesmo. Nós oramos para que Deus opere sinais e prodígios extraordinários. É agora mesmo. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer para que tenha misericórdia, meu Pai, filho de Davi. Tenha misericórdia, Senhor, de pessoas que neste momento, dentro das igrejas e fora das igrejas, na vida diária, vivem desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Venha curar os enfermos na área física, espiritual, moral, social, material. Venha, Senhor,
operar sinais e maravilhas, Senhor. Venha, Senhor Pai Santo, ser generoso para com aqueles que são menos afortunados. Nós pedimos ao Pai Celestial que liberta aqueles que foram usados como isca pelos poderosos, pelos príncipes das trevas, para lhes levar à destruição. Liberta-lhes, Pai, por amor do seu nome. Nós pedimos também, Senhor, que ajude homens e mulheres a tomarem decisões sábias, Senhor Pai Santo, para as suas vidas, assim como também oramos, meu Pai, para que capacite os nossos dirigentes, os dirigentes das nações também, para serem fortes, corajosos, hábeis a tomarem decisões fortes, decisões que Senhor Pai Santo, beneficiam o bom andamento, a boa vida para os seus concidadãos. Pai, nós queremos pedir, Senhor Pai Santo, que o Teu nome seja glorificado, honrado e exaltado, e que o Senhor receba a honra e a glória desde agora e para sempre. Senhor, proporciona uma Páscoa especial para cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para você que decidiu entregar a sua vida a Jesus hoje, eu aconselho a você a orar e procurar uma igreja evangélica que centraliza Jesus na sua vida diária, onde os seus membros seguem padrões de ensino bíblico doutrinário e não andam atrás de dicas dos seus profetas. Adquira uma Bíblia, João Ferreira de Almeida, revista, corrigida e atualizada. Essa é a Bíblia que vai lhe dizer a verdade por ser mais fiel ao texto original. Leia essa Bíblia. Medite nela em oração e humildade e cresça na graça do Senhor. Que Deus abençoe você. Desejamos-lhe Páscoa muito abençoada para todos os ouvintes e telespectadores da rádio e televisão Alfa e Ômega. Amém. Não se esqueça, a paz seja convosco.